Camila Damasceno, dramaturga, pesquisadora, arte educadora, jornalista. É, quero te agradecer por você estar aqui no Entre Amigos com Andréa Santana. Camila, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Obrigada a você, Andréia. Fiquei feliz, fiquei até bem surpresa, assim, quando chegou o convite. Falei, opa, que legal. É, acho que como entrevista, assim, né, direto, sem ser essas coisas que a gente tem feito, principalmente agora na pandemia, né, que são mais rodas de conversa, umas coisas abertas, assim, online, é a primeira vez. Ah, Então, vamos lá. E aqui também vai ser um bate-papo, Camila, para a gente te conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho da sua história, porque tão nova e já com um currículo extenso, né? Então, assim, como que entrou, o que que entrou, na verdade, primeiro na sua vida? A arte ou o jornalismo? eu acho que a arte é desde sempre, assim, né? Eu sou neta de uma professora de literatura e língua portuguesa e que sempre fez muita questão de levar os netos a todos os eventos culturais que ela pudesse. Então, desde muito pequena, eu estive em lugares e participei e assisti muito teatro, muito cinema, exposição, não entendi absolutamente nada, sabe aquela coisa assim que você ia, não entendia às vezes o que era a situação em si. A gente brinca que a minha avó me levou a primeira vez no Teatro Municipal no Rio, eu tinha Hum. 5 anos, para assistir um coral de meninos britânicos. Então, eram só crianças e ela achou que aquilo podia me interessar um pouco mais para querer topar esse programa de adulto que era ir ao Teatro Municipal. E aí ela me levou, e as minhas irmãs também, e eu dormi, Sério? Andréia, do início ao fim. Mas ficou na minha memória a coisa do espaço, sabe? De entrar naquele prédio, e eu achava tudo muito bonito, assim, eu nunca tinha entrado num lugar que tivesse aquela arquitetura, né? Mas eu era uma pirralhinha, não entendia absolutamente nada, né? Hoje em dia eu olho para minha sobrinha, que está com quase 5 anos, eu fico pensando, gente, se eu pego essa menina agora e enfio dentro do Teatro Municipal, o que isso pode vir a fomentar mais para frente, né? Então, minha avó foi uma pessoa bem importante nesse sentido, assim, não media esforços para dar acesso a gente a esse tipo de coisa, livros, né? Uhum. Eu me lembro dela, em algumas ocasiões, entrar com a gente em livraria e falar, pode escolher. Sabe? Você acha que era provavelmente durante a minha infância era o único momento que eu podia, se pode escolher qualquer coisa, não tem restrição. Se escolher, pode Desde que ser. seja livro, Então, né? e aí eu acho que a arte chegou primeiro por isso, assim, porque eu me lembro de eventos, há pouco tempo, tem coisa de um mês, eu fui perguntar para ela, eu falei, vó, eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu fui ao teatro, mas eu não sei nem que peça era, nem... eu falei, o que eu me lembro desse dia é que a gente ficou numa arquibancada que para mim era enorme, mas pode ser que não seja, mas eu me lembro disso, de subir uma arquibancada, assim, que eu achava enorme, e no fundo eram os Arcos da Lapa. Aí ela falou, foi o Grupo Galpão, a gente foi assistir Romeu e Julieta. Ah, olha. E aí imagina, uma coisa assim, que eu, muito criança, não tenho, a minha memória dessa experiência de ter visto o Romeu e Julieta do Galpão, pique-ruxa, assim, é essa coisa de ter sido muita gente, né, e na plateia, e os Arcos da Lapa no fundo, assim, quase que mais um cenário, né, atrás do cenário do grupo. E aí descobri que o Galpão eu assisti tudo que eles levavam ao Rio, ela levava a gente para assistir. Assisti um outro também que eu achei maravilhoso, esse eu já era um pouco mais velha e me lembro com bastante detalhe, que foi... acho que esse era o Romeu e Julieta, ou era novamente o Romeu e Julieta, uma coisa assim, eles fizeram dentro do Palácio do Catete, Ah, que é a antiga residência do presidente, né, onde o Getúlio Vargas se matou e tal. Então eles faziam um mercado, a peça era toda itinerante. A gente entrava no Palácio do Catete, tinha um mercado livre, né, assim, como se fosse uma feira livre, com os atores, as atrizes, eu me lembro das cenas irem acontecendo e a gente ia andando atrás, né, para ir vendo as cenas acontecerem. E isso
uma experiência tão marcante que o tipo de teatro que eu gosto de fazer mais hoje em dia tem a ver com isso, né? A minha primeira peça profissional foi também uma peça que era uma trajetória num casarão antigo. Que coisa. Aí em Campinas? Então, não, em São Paulo. Tá. Em São Paulo. Eu moro em Campinas, né, há 8 anos, mas tenho uma atuação há mais tempo em São Paulo, porque morei em São Paulo antes e fiz o curso de dramaturgia, né, minha formação em dramaturgia é em São Paulo, pela SP Escola de Teatro. Você ficou porque você é carioca, né, Camila? Eu brinco que eu sou sudestina. Eu nasci no Rio de Janeiro, mudei para Minas Gerais aos 15 anos, morei 10 anos em Minas. Depois tive um período de grande peregrinação, assim, nos últimos 10 anos em Minas foi meio peregrinando. Voltei para o Rio, morei no interior do Rio, depois voltei para Minas, morei mais um pouquinho, voltei para o Rio de novo, e aí depois me casei e mudei para São Paulo, e aí morei na capital 2 anos, e aí descobri Campinas e me apaixonei pela cidade e vim morar aqui, já vai fazer 8 já. Ai, que é uma cidade linda. E aí, você então desde criança começou na arte. Aí depois veio o jornalismo. Essa coisa também meio infantil de perguntar o que você vai ser quando crescer, eu respondia jornalismo desde sempre. E aí fui fazer, né, posso parecer novinha, mas naquela época ainda não tinha Enem, não tinha SISU, né, era uma coisa, fazer vestibular, né, para aquela faculdade, né? Nem podia muito ficar fazendo para vários lugares. Então eu morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e aí prestei vestibular em Juiz de Fora. Eu já tinha sido mãe no ano anterior, né? Meu filho já estava com 1 ano quando eu entrei na faculdade, e passei de primeira, assim, porque também eu sentia que ou eu passava, sabe? Eu não ia ter muito caminho reto, assim, de graduação, não. Então eu fiz o jornalismo lá, mas eu justamente porque já era mãe, precisava trabalhar, trabalhei durante o período da faculdade todo, e quando terminei a faculdade já estava um pouco engajada no mercado de trabalho, que minimamente ali me sustentava meu filho, e aí não parti para o jornalismo de uma vez, assim, né? Esse início da carreira de jornalismo é um início bem cruel, acho que como vários outros, né? Várias outras carreiras, você ganha muito pouco, né? Tem que ter uma disponibilidade para o trabalho muito grande. E aí, na época, tinha uma coisa de escolher seguir o jornalismo ganhando menos ou permanecer no que eu trabalhava ganhando o que no momento era suficiente para mim. Né? E aí eu acabei não indo para o jornalismo atuando diretamente assim, mas sempre ficou latente, né, na vida. E agora, esse ano, estão surgindo oportunidades aí de voltar um pouco para o jornalismo, com os projetos de podcast. Né? Ai, que bom! Mas não deixando o seu lado arte. Ele vai ficar meio que ligado, né, menina? Um pouco. Eu acho que o jornalismo, ele tinha muito a ver com a minha ideia de escrever, né? Acho que o que talvez eu estivesse procurando no jornalismo era uma forma de ter uma profissão que fosse ligada à escrita. Porque eu imaginava que era impossível ter a profissão que eu tenho hoje. Né? Eu achava que seria impossível me sustentar e ter uma vida minimamente estável com a profissão que eu tenho hoje. Ainda estou nessa batalha aí, né? Já consigo viver melhor do que profissionalmente, assim, do que há alguns anos atrás, mas ainda estou engatinhando nisso para estabelecer uma carreira mesmo, né? Que seja sustentável, né? Porque são as profissões ligadas à arte, de uma maneira geral, elas são muito instáveis, né? Então, tem anos que você ganha muito bem, que você está envolvido em vários projetos, aí, de repente, 6 meses depois, você já tem dificuldades, né? Já não consegue aprovar um projeto num edital, alguma coisa assim. A gente fica muito dependente dos editais públicos, né? É bastante incerto. Eu estou aprendendo também até a lidar com essa questão financeira também, sabe? Agora, assim. Eu comecei a pensar minha vida financeira anualmente, né? Não mais mensalmente, como assalariados pensam mensalmente, né? Recebo dia tal, tanto, sei quanto vai entrar, se eu pegar um vale, eu sei que vai entrar menos, essas coisas. A gente não tem, né? De repente tem um mês que você ganha muito, se você achar que você tá rica naquele mês, você... Nos próximos... aí você dá uma relaxada, né? Meio que relaxa, assim, né? Então, tô aprendendo
tanto na parte artística, né, aprendendo a ser uma dramaturga melhor também, quanto aprendendo a ser artista, né, nesse país, a viver como isso. Então, o jornalismo era essa busca por uma profissão onde eu pudesse viver de escrever. E aí tive alguns percalços, assim, alguns desvios de caminho profissional na vida, trabalhei em coisas completamente diferentes, trabalhei bastante tempo como garçonete, trabalhei com produção de evento, de festa, depois trabalhei numa instituição bancária, fui gerente de conta em bancos, sabe, umas coisas assim. E aí, quando eu tive coragem de sair do banco, eu tinha acabado de me casar e a gente combinou que eu iria voltar a estudar o que eu gostava de estudar para começar uma carreira de verdade naquilo que eu gostava de fazer. E aí surgiu a SP, Escola de Teatro, assim, em São Paulo. Descobri por um cartaz, a escola tinha acabado de começar, tinha uma turma só. E aí fui fazer dramaturgia e de lá para cá as coisas foram se engatando, assim. Né? Ai, que maravilha. Ô Camila, você, quando diz, lá você fez dramaturgia, em algum momento você atuou como atriz? Ah, Não. tá, só escrevendo mesmo. A tua área é falar em palavras, né? Em versos, em... Isso. Às vezes nem sempre são em palavras, né? Na escrita. Nas palavras que geram imagens, que geram gestos. Sim. Mas é bem mais para dramaturgia mesmo. Eu me aventurei a dirigir em algumas situações, ainda é uma área que me interessa um pouco, mas a minha pegada mesmo é a a escrita. escrita. Aí em Campinas você tem você trabalha com um grupo, não é, de pesquisa? Que é eu faço a minha pós-graduação aqui na Unicamp, né? E aí eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, então estou associada a um grupo de pesquisa do professor Matheus Bonfito, que ele sim é ator, né, performer e diretor, e aí participo do grupo de pesquisa dele aqui já há 6 anos, né? Olha, eu estou contando 6 anos, mas acho que já tem mais. Porque foi em 2013. 7, já vai para 4 anos, né? Mais 7 anos. E aí aqui em Campinas a minha atuação é no grupo de pesquisa e eu trouxe um projeto com o meu grupo de teatro, né, que participa de um núcleo que chama Núcleo Tumulto de Investigação Cênica. O coletivo é sediado em São Paulo, mas as pessoas vêm de lugares diferentes, né? A gente tem moradores da cidade de São Paulo, mas tem gente que é de Guarulhos, de São Bernardo, de Bragança Paulista, eu de Campinas, então mais da metade do grupo não mora em São Paulo mesmo, né? A gente se conheceu na SP, formamos o grupo saindo da SP, então são pessoas que também têm formações dentro do teatro em áreas diferentes, e aí a atuação principal do grupo acabou sendo em São Paulo, porque a gente se conheceu em São Paulo, né, e começou a trabalhar em São Paulo. Mas eu trouxe um projeto do grupo em 2019 aqui para Campinas, e a gente realizou várias ações aqui, fizemos a leitura dramática do texto, foi um projeto chamado Pepe o Hipopótamo, foi aprovado pelo PROAC de dramaturgia. O PROAC é um programa de cultura do governo do estado, né? Então eu publiquei o livro e aí a gente fez várias ações aqui, intervenção urbana, oficina de dramaturgia, leituras, e teve um contato legal aqui, principalmente com uma molecada aqui, com os adolescentes da cidade, foi super bacana. E agora, esse ano, eu estou com esse projeto, que é o Nova Dramaturgia Campineira, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no finalzinho do ano passado, e que é um concurso de dramaturgia para jovens da cidade de Campinas, né? Pensando bastante nesses alunos das oficinas, inclusive, né, que eu dei em 2019. Então, é para jovens entre 16 e 29 anos, é um concurso de textos curtos, e a gente vai gerar uma publicação, né, uma coletânea com 3 textos premiados, assim. E aí aqui em Campinas, nesse projeto, estão comigo a Ana Paula Ibanes, que é atriz, diretora, dramaturga também, e a Juliana Caligares, que além de companheira nesse projeto, é também integrante do grupo de pesquisa aqui do professor Matheus Bonfito, também é doutoranda lá, junto comigo. Camila, você acha que, voltando um pouquinho para o PROAC, você acha que hoje, ou sempre, né, a gente não... Mas assim, você acha que a dificuldade
para o que eu escuto, na verdade, assim, para que você entenda, o que eu escuto é que eu ponho o meu projeto no PROAC, na Lei Rouanet, mas isso é para poucos, isso é para grupinhos, isso é para os escolhidos, é o que a gente escuta no meio, sempre. A Lei Rouanet é para os grandes, né? Para os grandes atores, grandes músicos, grandes, enfim, que já tem uma extensa plateia e que são pagantes, além de receberem esses ingressos, eles também têm esse incentivo da Lei Rouanet. Então a minha pergunta vai, e aí eles, obviamente, essa maior porcentagem fica para os grandes. Você acredita nisso também, Camila? Que você que foi uma premiada, né, pelo PROAC, você acha que isso é para poucos, para os grandes e para os escolhidos? Ou não? Você tirou esse... Você até acreditava... São duas perguntas numa só. De repente você até acreditava e quando você ganhou, você tirou esse mito, né? É mais ou menos, André, assim, ó. Primeiro são dois programas muito distintos, né? O PROAC é um programa de premiação. Ele é dividido em dois, né? Ou pelo menos até esse ano era assim, o PROAC ICMS, que aí sim era um formato muito parecido com o da Lei Rouanet. Você enviava um projeto, ele tinha uma análise técnica, o seu projeto estando tecnicamente viável, você recebia como se fosse um selo, um ok do governo do estado, você pode captar dinheiro através do ICMS. Então, empresários que abram mão, né, ou não é exatamente abrir mão, mas destinem parte do dinheiro que destinariam para o ICMS, destinam para o projeto que eles escolhem, e aí quando teriam que pagar o imposto tem esse desconto. É mais ou menos o mesmo sistema da Lei Rouanet, só que a Lei Rouanet é uma lei federal, e aí é no imposto de renda. Vou falar um pouquinho do PROAC e um pouquinho da Lei Rouanet, tá? Como eu vejo essas diferenças assim. A Lei Rouanet, eu acho que ela é um programa bom, mal gerido. Por quê? Porque até que esses programas de incentivo existissem no país, os artistas viviam de patrocínio e de bilheteria. Antes da televisão, o teatro dava bilheteria suficiente para se sustentar. Com a televisão, passou a não dar mais. Então, para que uma empresa fizesse propaganda da sua marca em um evento cultural, ela patrocinava esse evento. Ela tirava um dinheiro do bolso e patrocinava esse evento. Com a criação da Lei Rouanet, como esse dinheiro destinado aos projetos culturais sai das mesmas empresas, digamos assim, e passa a gerar para elas descontos de impostos, as empresas pararam de patrocinar os projetos e passaram a apoiar através da lei. Então, só consegue acessar o patrocínio quem já teve o projeto aprovado na Lei Rouanet. A aprovação da Lei Rouanet não é difícil, você só precisa que seu projeto esteja tecnicamente viável, um orçamento decente, né, umas coisas bem estruturado, que você consiga comprovar que você é capaz de realizar aquele projeto que você está propondo. O que é mais difícil é captar, porque aí quem que tem volume de imposto de renda para entrar nesse esquema? As grandiosíssimas empresas. Nem as médias. Dá tanto trabalho fiscal, dá tanto trabalho para o contador, para não sei o que, fazer esse arranjo todo, que as médias empresas ou pequeno comércio, por exemplo, se eu bater aqui na porta da padaria do meu bairro, ele pode até gostar do meu projeto e gostar que eu coloque a marca dele lá e tudo mais, mas ele vai falar, mas aí eu vou ter que pagar mais ao contador, aí eu vou ter que te dar esse dinheiro agora e eu só vou ter esse desconto em abril do ano que vem. Entende? Assim, então, para a pequena empresa, não vale a pena, pelos trâmites burocráticos, inclusive. Então, sobra para entrar como financiadores, através dessa lei, as grandes empresas. E aí, as grandes empresas, que têm seus departamentos de marketing e tudo mais, não vão financiar a Camila Damasceno. Eles vão financiar alguém que já tem público. Por quê? Justamente aí que eu acho que está o equívoco da coisa. Ao invés desse dinheiro ir para um fundo, e o fundo, sim, liberar para os projetos, esse dinheiro é escolhido para que projeto vai pelos departamentos de marketing das empresas. Então, é claro que eles vão escolher
as atrizes, os atores, os projetos que tenham pessoas que geram visibilidade para a marca. Porque é como se eles estivessem usando uma lei de incentivo como se fosse um patrocínio. E não é. Muitas pessoas, inclusive, quando dão entrevista, se equivocam e falam disso como um patrocínio, mas não é um patrocínio. Então, a Rouanet tem esse equívoco, digamos assim. E aí sim, acabam que os projetos que são financiados através da Lei Rouanet, em sua maioria, já tem inclusive um sistema que funciona assim. As grandes empresas, a Vale, a Petrobras, a MRV, as maiores empresas do Brasil, elas abrem editais internos da própria empresa para você mandar o projeto que já foi aprovado pela Rouanet, para daí a empresa selecionar quais os projetos que ela vai financiar. Então, realmente fica muito inacessível esse tipo de financiamento para as produções menores, né, de médio porte e de pequeno porte. No caso do PROAC, o PROAC ICMS é isso, né, também funciona com regras muito parecidas da Lei Rouanet, no caso, para o imposto estadual, não para o federal. Mais uma boa parte do PROAC funciona como prêmios. Então, eles convocam bancas, né, de pessoas que têm conhecimento na área e tal. Essas bancas vão se renovando a cada ano, né, não são sempre as mesmas pessoas nas mesmas bancas, apesar de terem algumas pessoas que a gente sabe que se repetem com bastante frequência. E aí, essas bancas avaliam o seu projeto, avaliam também todas essas coisas, né, a viabilidade, o que você, né, vence da forma que você escreveu, se você realmente tem condições de botar em prática aquilo que você está propondo, e já no próprio edital já delimitam o limite de financiamento que eles vão dar para cada projeto. Então, você se inscreve, o PROAC de dramaturgia, por exemplo, que eu ganhei, era de R$25 mil. Então, eu sabia que eu tinha que fazer um orçamento que coubesse em R$25 mil. Não adiantava fazer para mais ou muito para menos, porque para menos não caberia, né? Mas, assim, não é também uma coisa de, quanto mais coisas eu disser que eu vou fazer, necessariamente eu seria aprovado. Ao que eu entendo, eles veem a viabilidade de fazer exatamente aquilo que você está se propondo dentro daquele dinheiro que eles vão te dar e dentro do prazo que você tem para realizar as ações também. Então, nessa situação dos editais do PROAC, que são prêmios, eu acho que, pelo menos da experiência que eu tenho até agora, não existe esse tipo de coisa. Assim. O meu grupo começou embalado por um PROAC de primeiras obras. Né? O que tem acontecido de lá para cá, a gente ganhou um PROAC de primeiras obras, o Tumulto, para fazer essa primeira peça, que é o Cachorro Urubu, em 2014. Em 2014, a quantidade de premiados em cada uma dessas categorias, e as categorias não são só para teatro, né? São para dança, para circo, para hip hop, são diversas categorias, literatura, artes visuais e tal, vídeo, quadrinhos, tem vários editais. A quantidade de editais e a quantidade de premiados era muito maior em 2014, 2015. E de 2015, principalmente, em diante, eles foram fundindo editais. Então, por exemplo, esse de primeiras obras, ele não é mais um edital isolado, ele está dentro do edital de obras teatrais, de obras inéditas. Então, ou é primeiras obras, ou você concorre com obra inédita. O primeiras obras ele é voltado para grupos iniciantes, né? Ou se você já não é um grupo iniciante, você concorre na outra categoria, mas os dois entraram para o mesmo prêmio. Todas essas manobras foram formas de maquiar um corte de financiamento, que vem acontecendo gradativamente. Então, assim, os editais premiam menos pessoas. Algumas conquistas foram muito importantes nesse período, inclusive em relação ao interior, por exemplo, do estado, que tem garantia de 50% dos aprovados são de projetos que vêm do interior, também ajuda a não concentrar todos os projetos na capital, né? Enfim, tem algumas coisas, alguns dispositivos ali dentro do PROAC que funcionam. Agora, a grande questão é o corte de financiamento mesmo, assim, que vem acontecendo gradativamente. A gente não sabe exatamente como vai ficar esse ano, porque eles já avisaram que o PROAC ICMS, da maneira como funcionava, não irá mais funcionar.
pelo que parece, né, se não foi, pelo menos eu não tenho notícia de ter sido já noticiado ou anunciado em mais detalhes, né, foi anunciado acho que meio que num post de rede social, de que eles fariam um fundo, o que a princípio seria melhor, né? Por exemplo, o que eu defendo de como deveria ser a Rouanet, que tivesse um fundo para onde as empresas destinassem esse dinheiro do imposto, que elas vão investir em cultura, e aí esse fundo, através de editais, financiasse os projetos. Porque aí, de escola, é essa ideia de que a empresa escolhe aonde eu vou colocar a marca. Exatamente. Né? Justamente porque é essa questão da exposição da marca, né? A gente tem que entender que isso também é um mercado, né? Às vezes quando a gente vai trabalhar como artista, de uma maneira geral, a gente não entende tanto que isso é um mercado, né? É um mercado. Se você é profissional dessa área, você está inserido no mercado, né? Se você faz por hobby, se você faz... talvez não. Mas se você é profissional da área, você tem que entender como o mercado funciona também, né? Inclusive para a gente conseguir batalhar para que as coisas sejam menos incertas também, né? Nesse sentido, assim, a gente, por exemplo, de ano a ano a gente não tem nenhum tipo de garantia em relação aos editais. A gente não tem nenhum tipo de garantia. A cada novo orçamento do Estado que se aprova, se corta financiamento para a cultura e assim vai, né? Você acha, Camila, que a cultura está um pouco banalizada com tudo isso? E principalmente depois do que a gente vem vivendo lá de 2020 para cá? Mas banalizada No em que sentido sentido? de a cultura, ela, na verdade, ela nunca foi um foco. Ela teve princípios de foco, de que a cultura explodia com festivais, com teatros novos. E aí isso depois, com o tempo, foi amenizando, com o tempo. E isso eu tenho escutado muito também. Não é interessante para o nosso país que o povo seja culto. Isso já é uma banalização. Então, não é importante porque um povo culto é sinal de que ele vai entender mais de política. Eu não quero nem entrar no mérito de política, óbvio que não. Mas é muito triste, de repente, e isso eu não escutei de uma, duas pessoas. Eu venho escutando no meio mesmo, sabe? No nosso meio, né, de arte. E eles dizem, então o povo culto é sinal de que ele vai entender de política. E ele entendendo de política, isso faz com que políticos caiam, políticos não sejam votados, enfim. Então, a minha pergunta é, a banalização. Você concorda com isso também, de que a cultura ela está sendo, talvez banalização seja até um pouco forte, mas a cultura está ficando em segundo plano para que não haja... eu acho que tem mais a ver com o sucateamento, né? O sucateamento sempre existiu. E aí eu acho que, de novo, a gente precisa entender essa diferença entre o mercado cultural, que inclusive de alguns anos para cá ganhou uns nomes meio chiques, assim, né? Uns termos em inglês e tal, mas aí se fala de economia criativa e tarará. Isso é o mercado. Isso é onde tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Com financiamento, com dinheiro, com pagamento das pessoas. Então, também a gente viveu um período em que tinha teatros abrindo, né? Grupos como o meu grupo abriam o seu próprio teatro, porque a gente estava vivendo também um período econômico no país diferente. Não só econômico, mas um astral, né? Digamos assim, uma atmosfera no país mais leve, mais light. A gente conseguia mirar um futuro em que a gente pensava, ok, né, estamos progredindo, estamos indo bem, vamos melhorar e tudo mais. Então, isso também faz muita diferença. E aí, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de produto cultural, que às vezes, quando a gente é artista, a gente não gosta muito de enxergar o que a gente faz como produto, mas no mundo capitalista, tudo é produto. Né? Agora, com redes sociais, as pessoas são seus próprios produtos, né? Elas se vendem suas imagens e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa, e aí sim, tem um sucateamento absurdo. Outra coisa é a cultura do povo. E aí o povo brasileiro é extremamente culto nesse sentido. Eu acho que o que falta bastante é a educação, que talvez seja ainda mais sucateado do que os investimentos no mercado cultural, né?
Porque se a gente for ver as manifestações populares desse país, ou o próprio teatro, né? Como o teatro começa no Brasil e para onde vem, tem toda uma questão dos jesuítas, né? E de como os portugueses usavam o teatro para subjugar, né? Os indígenas, principalmente, tudo mais. Mas a gente vê manifestações como as Folias de Reis, o Carnaval, o hip hop, o grafite. Essas manifestações, elas nascem sem nenhum tipo de financiamento. Um menino que vira grafiteiro, ele não tem ninguém que pague para ele o spray que ele usa. Ou uma menina que vira grafiteira, entendeu? Um jovem, uma jovem que compõe uma letra de rap, não tem nenhum financiamento, pelo contrário, na maioria das vezes não tem nada, lhe falta quase tudo. Então, assim, eu acho que tem mais a ver com um sucateamento educacional, né? E aí sim, e aí um sucateamento na área do mercado cultural, porque essas discussões, por exemplo, da Lei Rouanet, elas foram muito usadas para atacar artistas de uma maneira geral, mas ninguém, né, chamaram de boquinha, e tal, mas ninguém chama de boquinha todos os impostos que não são cobrados de qualquer empresa. As grandes empresas no Brasil, as empresas que conseguem fazer lobby, elas se instalam. Olha o que aconteceu com a Ford, por exemplo, né? Ela se instalou no Brasil e ganhou 1000 anos de IPTU grátis, né? Indústria, se ela for abrir em qualquer município, ela não paga IPTU. Ela muitas vezes ganha o terreno. Eu não conheço nenhum teatro que tenha ganho um terreno. Olha, eu vou te dar um terreno aqui para você criar o seu teatro aqui nesse bairro, porque o seu teatro vai movimentar não sei quantos. E sim, movimenta, né? Movimenta financeiramente, movimenta porque gera, na maioria das vezes, cursos, oficinas. É um tipo, né? Eu trabalho com arte e educação, né? Então é também um dos caminhos da educação no Brasil e no mundo. Então, quando se ataca as políticas culturais, dizendo que os artistas estão querendo boquinhas, e aí vão falar, por exemplo, mas um ator da Globo ganha muito. Eu não acho que eles ganham pouco, não. Eles ganham bem mesmo. Tá? Mesmo os que têm os piores contratos, eles ganham bem próximo de qualquer outra pessoa na população. Mas se você comparar esses salários aos salários dos diretores de grandes empresas, aos salários de gerentes, por exemplo, de instituições bancárias onde eu trabalhei, eles não são mais altos do que o dessas pessoas. Então, por que quem é artista tem que ser pobre? Por que para ser artista você tem que ter dificuldade de pagar seu aluguel? Entendeu? Então, né, se é uma profissão como todas as outras são, você tem no mínimo que ter direito à dignidade, ou viver dignamente com o seu trabalho. Né? Então, não acho que esteja errado que os trabalhos das pessoas que já têm uma carreira mais consolidada ou que já têm uma visibilidade maior também sejam financiados. Acho que tem questões em relação, por exemplo, a financiar projetos que não precisariam daquele financiamento para se bancar. Aí sim, né? A Lei Rouanet ser usada para show de forró, de pagode, de axé, de sertanejo, um show que cobra como ingresso R$500, R$400, que já delimita quem pode frequentar esse lugar por aí eu acho que a gente... Aí é uma questão de política pública. Se a lei é uma política pública para a cultura, interessa ao governo destinar o dinheiro da política pública para esse produto, não por um julgamento de mérito, se é melhor, se é pior, se é... A minha questão não é essa. A minha questão o Gustavo Lima vive muito bem, obrigado, sem acesso a financiamento público para o trabalho dele. Que bom que ele consegue ver assim. Eu espero um dia conseguir também viver muito bem, obrigada, sem precisar do financiamento público, né? Mas muitas pessoas precisam do financiamento público. E principalmente nesse modelo, que é o que a gente estava discutindo, em que as empresas passam a olhar para esse financiamento através da lei como um patrocínio, fica muito complicado se a gente pensar em diversidade, em heterogeneidade, né? E a gente vive num país extremamente heterogêneo, extremamente diverso, porque elas vão financiar o tipo de trabalho que a elas interessa associar a sua marca, né? Então, por exemplo, os trabalhos que o meu grupo faz, a gente tem pesquisas em torno das questões relacionadas à violência. Então, tem
trabalhos, por exemplo, como o Cachorro do Urubu, que foi financiado pelo PROAC, que muito provavelmente, se eu batesse na porta da empresa que fosse, ninguém gostaria de patrocinar. Isso não é porque ele não tem qualidade ou porque ele não tem espaço ou não deva existir. Isso é porque as empresas e com seus departamentos de marketing acham que não vale a pena aparecer a sua marca ao lado de um espetáculo que fala sobre violência, que acham que não querem associar a sua marca num espetáculo que fale sobre abuso sexual dentro de seitas religiosas. Porque para a empresa que está vendendo sua marca, não interessa misturar. Pessoalmente, pode ser até que os empresários ou as pessoas que trabalham nos departamentos de marketing achem importante e interessante esses trabalhos. Mas como empresa, como mercado, como mundo capitalista, eles não querem se enfiar nesse vespeiro. Sim. E aí não vão se enfiar e não vão financiar. Então, se a gente depender disso para sobreviver, a gente não sobrevive, como muita gente não sobrevive, né? Muitos agora com a pandemia, quando eu estava falando essa coisa da instabilidade, ela está nesse lugar. Como as pessoas que trabalham nas áreas técnicas do teatro, não é nem necessariamente que elas ganham mal. Muitas pessoas ganham muito bem trabalhando na área técnica, operando luz, operando som, operador de máquinas e tudo mais. Quando você para a programação, aquela pessoa que recebe por diária, do dia para a noite não recebe nada. Né? E a Lei Aldir Blanc chegou, mas, diga-se de passagem, demorou muito a chegar. Muito. As pessoas tiveram que correr atrás de outras coisas e distribuição de cesta básica pelas cooperativas, né? A Cooperativa de Teatro de São Paulo fez distribuição de cesta básica. Um corre absurdo para tentar ajudar com que essas pessoas não passassem fome, da noite para o dia. Pessoas que são bem formadas, que são excelentes profissionais e que tinham um trabalho, né? Não tinham um emprego, né? Emprego é uma coisa cada vez mais rara no Brasil também, CLT, não existe uma carteira de trabalho, né? Mas não tinham um emprego formal assim, mas que tinham trabalho, que tinham contratos, que de repente se viram sem nada. Foi muito triste, está sendo muito triste, né? E você acredita que do segundo semestre para frente, Camila, volte ao normal, que todos os teatros abram, que as suas produções... Não. Eu tô na faixa etária, ontem até conversando com uma amiga a gente brincou sobre isso, a gente está na faixa etária, essa aí, entre os 30 e os 50, em que se você for saudável, você vai acabar pagando por uma vacina, né? Porque também isso está acontecendo nesse momento no país, tem um lobby para se importar vacinas que sejam vendidas, então vacina eles para ver se eles param de passar tanto vírus para frente, a gente ficaria para o fim. Eu, para ser bem sincera, acredito que vou ficar para o fim do ano. Não imagino antes no primeiro semestre ser vacinada, assim, se acontecer, tomara que aconteça. Mas como a gente vem vendo as coisas... e aí, para quem vive de bilheteria, é um absurdo mesmo, porque os ingressos já são geralmente muito baratos, né? Ingresso caro são os ingressos justamente desses que cobram mais de R$100, mas qualquer teatro em São Paulo, de grupos muito bons, inclusive, diga-se de passagem, grupos que têm carreiras de 20, 30 anos, você paga R$10, R$15, R$20 e assiste esses espetáculos. Então, eles já funcionam nesse valor de bilheteria. Se você não pode aglomerar as pessoas, e não pode mesmo, você também, mesmo que... não, vou fazer aqui com distanciamento. Então, o meu teatro que cabiam 100 pessoas, 80 pessoas, vou ter que botar 15. Aí, 15 pessoas pagando R$10 de ingresso, eu não pago nem o técnico de luz, então eu não consigo fazer. E isso é o que tem acontecido, assim. Para mim, no meu trabalho e no trabalho do meu grupo, foi uma porrada, assim, porque a gente estava com uma expectativa muito boa para 2020. Nós tínhamos sido convidados pelo Teatro da Vertigem para participar de um projeto junto com eles, um projeto que foi contemplado pelo Prêmio Zé Renato, que chama Teatros em Movimento. O meu grupo tem uma atuação desde 2014 na Zona Norte de São Paulo, né, na Vila Guilherme, lá no Casarão da Vila Guilherme. A gente participou da ocupação lá, quando ainda era uma ocupação cultural e tudo mais, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, é uma história que eu gosto de contar. Mas em 2019...
começou esse projeto do Teatro da Vertigem, e a programação era para fevereiro e março. O Teatro da Vertigem apresentava lá na Vila Guilherme a peça deles, que é o Enquanto Ela Dormia, com a Luciane Guedes, e em março, no final de março, o nosso grupo, o Núcleo Tumulto, apresentava o PEP no Teatro da Vertigem. E, além disso, tinha uns encontros, uns bate-papos e tal. Então, era uma oportunidade muito legal para a gente. Nós fomos alunos de quase todos, né? Acho que só do Antônio Araújo, que não fui aluna, mas da Lili Monteiro, do Bonfante, fomos olha, gente, eu esqueci do meu colega, dramaturgo, do Duran. Então, quando eles nos convidaram, foi pra gente, primeiro, uma honra por ser o Teatro da Vertigem, né? E segundo, por serem pessoas queridas, que a gente conhece há bastante tempo, né? De alguma forma pra gente também um reconhecimento. Eles viram tantos grupos nascerem ali da SP, né? E eles lembrarem da gente e convidarem a gente. Então a gente estava muito feliz assim, com o que estava acontecendo, que ótimo, e vamos apresentar lá. E aí a gente tinha 2 finais de semana de apresentação no Teatro da Vertigem. Na quarta-feira foi decretado quarentena. Nós apresentaríamos no sábado. Eu tinha ganho justamente esse PROAC de dramaturgia com esse texto do PEP. O texto estava publicado, os livros tinham sido entregues e eu estava guardando para começar a vender e para fazer o lançamento justamente lá no Vertigem, né? Quando a gente apresentasse, então é meio que uma estratégia também, assim, né? A pessoa assiste a peça, na saída tem lá o livro do texto da peça, vendendo e tudo mais. A gente tinha feito camiseta do grupo, bolsinhas bonitinhas para a pessoa levar o livro na bolsinha com a logo do grupo. Então teve um investimento de um dinheiro nosso nessas coisas. E aí na antevéspera caiu, a gente teve que fazer as coisas online. Era impossível para a gente adaptar o que a gente ia apresentar para o online em 1 mês e meio, como passou a ser o prazo. A gente acabou apresentando o vídeo, que a gente tinha um vídeo em muito boa qualidade, da leitura do PEP, que tinha acontecido aqui em Campinas. Então, quando entrou em cartaz online, o que entrou foi a leitura do PEP, que já era uma leitura encenada, né, já tinham elementos de cena, assim, e ações dos atores e tudo mais. E aí ficou tudo em suspenso desde então. A gente viveu momentos muito, assim, a gente está ainda numa grande montanha-russa com o grupo, porque tivemos momentos de pessoas que perderam pessoas queridas, tivemos colegas, né, amigos do grupo que pegaram o corona, tivemos amigos do grupo que não puderam fazer quarentena em casa e tiveram que ir para a rua trabalhar para pagar o aluguel, para pagar a comida, e estão ainda se expondo todos os dias, né, trabalhando todos os dias, e aí isso afeta muito o trabalho do grupo, porque a pessoa passa a trabalhar durante o dia inteiro. Sim. Humanamente impossível que você ensaie toda semana à noite online, já é tudo muito, muito difícil, né? Não dá. A própria internet às vezes não nos ajuda, né? Às vezes você junta e aí são quase 10 pessoas e aí o negócio não carrega, um fala, outro trava, um tá com delay. Aí você fala, a gente chega, né? Não é isso que a gente faz. Não é isso, ensaio não é isso. Não dá. Então, a gente acabou ficando com vários projetos. Esse projeto do PEP ficou em suspenso, a gente achou melhor deixar ele guardadinho para o momento que puder fazer presencialmente. E começamos a desenvolver outros novos trabalhos, né? E aí já pensando em uma coisa que eu acho que, diante de uma realidade muito difícil, a arte e os artistas, a gente usa o que a gente tem de mais potente, que é a nossa criatividade, né? E o que a gente tem de conhecimento. Há um tempo atrás, justamente aqui teve o lançamento do laboratório desse grupo de pesquisa, participando também no grupo de pesquisa aqui da Unicamp, participando do laboratório, chama LabAct, aqui do professor Mateu. E aí, no dia do lançamento, teve um texto da Eleonora Fabião, que foi lido, que ela enviou para o evento de lançamento. E ela falava umas coisas muito bonitas e importantes, sabe? Que é também a gente entender que nós somos especialistas em coisas que estão sendo exigidas das pessoas.
A gente é especialista no encontro, a gente é especialista em olhar nos olhos, a gente é especialista em gerar atmosferas. A gente passa anos e anos da nossa vida fazendo práticas de concentração, de foco, de atenção, de estado de presença, né? E isso não só atrizes e atores, as pessoas que trabalham com artes cênicas principalmente. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia social mesmo, né? A gente tem isso, e a gente pesquisa isso, a gente se dedica para isso. E que justamente nesse momento onde o nosso trabalho está sendo mais sucateado e mais deixado de lado, é que a gente percebe que socialmente a sociedade está precisando justamente desses conhecimentos que a gente, ao longo de tantos séculos, foi desenvolvendo, sabe? Como arte, mas também, se a gente quiser chamar, também como ciência, né? Não é à toa que tem vários programas de pós-graduação em artes cênicas, Brasil afora, mundo afora. Porque o que a gente desenvolve também é, de uma certa forma, uma ciência social, uma ciência da arte. Então, que não é a teoria da arte, né? As pessoas às vezes confundem, acham que se você está na universidade você está fazendo teoria. Não necessariamente, né? Muitos projetos, pelo menos aqui no Unicamp, são projetos teórico-práticos, né? O meu projeto é um projeto que parte bastante da prática também, e dessa prática da dramaturgia. Então, falei isso tudo porque eu acho que no meio disso a gente começou a inventar uma coisa muito por um bichinho que não deixa a gente ficar quieta, né? De dizer, está acontecendo uma pandemia no mundo e a gente não vai produzir porque está acontecendo uma pandemia. Lógico, se bobear, vai ser a experiência mais marcante das nossas vidas, né? Das gerações que estão vivas nesse momento. Como que a gente não vai falar disso, não vai escrever sobre isso, não vai fotografar isso, né? Filmar isso? Como que a gente vai fingir que isso não está acontecendo? Acho que primeiro essa motivação, e segundo que a gente precisava trabalhar. Então a gente precisava arrumar um jeito das coisas continuarem chegando para as pessoas e minimamente ter algum financiamento, ter alguém que paga um ingresso amigo lá, R$10, R$5, R$15 para poder ver uma live, ver uma transmissão de alguma coisa. Então, eu acho que além do bichinho que fez a gente produzir e da necessidade de a gente continuar realmente trabalhando e tentando ganhar algum dinheiro com o nosso trabalho durante esse período, está surgindo aí, justamente por essa condição muito adversa, uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem cênica, que eu não acredito que vai acabar, mesmo depois que a pandemia passe, que seja possível a gente se encontrar. Acho que as pessoas vão cansar um pouco, é provável que tenha menos disso, mas por outro lado, a gente sabendo trabalhar nesse lugar, a gente tem oportunidade de alcançar um público que se eu fizer um espetáculo na cidade de Campinas, eu não alcanço. Entende? Né? Como a gente está conversando aqui à distância, ou, por exemplo, o projeto do Nova Dramaturgia Campineira tem as etapas de oficinas, né? Que são períodos de formação em dramaturgia, justamente para estimular que as pessoas escrevam. Quando eu botei essas oficinas no projeto, eu pensava, bom, vou estimular que esses jovens que queiram participar do concurso, mas não tenham um texto escrito, possam ali aprender técnicas de dramaturgia, mostrar alguns trechos de texto, eu dar palpite, dar uns feedbacks, e eles prepararem um texto para inscrever no concurso. Era esse meu pensamento quando eu propus isso no projeto. A gente vinha melhorando, né? Até outubro, a gente estava com metade das mortes diárias que a gente tem hoje, a gente estava com alguma esperança de que a vacina começasse em dezembro, né? Então, a gente estava com uma esperança de não, ok, então eu imaginava, março, abril, eu consigo dar esse curso presencialmente. Dou num espaço amplo, coloco as pessoas distantes, todo mundo de máscara, num local aberto. Então, eu propus no projeto um curso presencial. Veio novembro, dezembro, a situação piorou absurdamente, impossível de pensar no curso presencial agora. E aí propus as oficinas online. O que gerou uma outra coisa que foi muito legal, porque a gente teve inscritos do Ceará, de Foz do Iguaçu, várias pessoas do interior de São Paulo, mas que não são de Campinas, pessoas da capital, uma menina do Rio de Janeiro. Então, assim, esse menino do Ceará, eu ainda falei com ele, eu falei, ô Jorge, onde você descobriu a oficina?
Como você veio para... É um rapaz angolano que faz faculdade no Ceará. Então, tudo assim, sabe? E que está fazendo a oficina que, a princípio, seria oferecida em Campinas. Então, também essa possibilidade de trabalho online, como a gente está descobrindo como fazer, né, aprendendo, inventando como fazer, ela gera também outras possibilidades de acessar as pessoas, né, de ter contato com as pessoas, de encontrar as pessoas. Sim, sim. Então, tem coisas muito ruins, né? Seria muito mais legal se a gente estivesse no mesmo lugar, né, se vendo pessoalmente. Sim, mas isso veio Mas... para nos reinventar, né, Camila? De forma que a gente possa ter contato com o Estado e com o mundo. E isso nos facilita muito, né? Agora eu queria fazer um bate-bola com você, Camila. Comida preferida? Baião de Dois. Cantor? Ai, Lenine. Ah! Dramaturgo? Ou dramaturga? Nossa, difícil. Rodrigo Garcia. Um filme? Pulp Fiction. Uma peça? A minha, Cachorro Ah! Ator ou atriz? Pode ser ator ou atriz. Samuel Jackson. Aê, você prefere um bom restaurante ou uma boa peça? Ai, que difícil! Adoro comer uma boa peça. Camila por Camila. Tentando descobrir. Construindo. Mostrando como sou e sendo como posso. Que lindo. Camila, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui. Falando, eu acho que o que você conseguiu passar pra gente é de que há esperança, né? Com tudo que a gente conversou, captou, temos a esperança. A cultura, ela tá aqui, ela vai permanecer. Vamos ter uns pequenos percalços aí né? Ainda por esse ano, mas o teu projeto é um projeto de início à cultura. E isso é muito bonito, para que as pessoas o quê? Aprendam a escrever, aprendam a ler, estejam em contato direto para que a gente possa jogar para o mundo, né? Para que a gente possa mostrar para as pessoas o quão somos educadores também, na verdade, né? Temos o dom da palavra e a palavra ela deve ser o quê? Usada para que outras possam absorver. Camila, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela tua presença, por esse bate-papo tão gostoso que nós tivemos hoje. Obrigada, Andréia. Obrigada pela oportunidade também de falar e de dividir um pouquinho nessas coisas que eu penso.